Estamos retornando à nossa jornada dos heróis da fé, falando sobre branding cristão. O que a Bíblia, bom dia Vanessa, o que a Bíblia nos ensina sobre branding, o que nós podemos aprender com a palavra de Deus, o que nós podemos aprender com os heróis da fé, com a personalidade de cada um, com o chamado de cada um. Nós já estamos no quarto. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Abraão, sobre a marca pessoal de Abraão. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Sobre a marca pessoal de Abraão. Abraão é alguém que eu amo de paixão, amo mesmo, porque eu acredito que eu me identifico muito com esse personagem, até porque eu moro aqui em São Paulo e sou cearense. Esse final de semana eu estive em Fortaleza, na minha cidade natal. E Deus, assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele convidou Abraão para sair da sua terra, da casa dos seus pais, Ele me chamou e hoje eu estou aqui em São Paulo há 13 anos, bom dia. E por isso que eu me identifico muito com Ele. Eu sei que o chamado nem sempre é você sair de um lugar para outro. Eu sempre falo isso, gosto sempre de estar comentando isso. Porque muitas vezes esse chamado de Deus não é de sair de um lugar para outro, mas eu entendo mais como uma posição. Mas isso tem muito a ver comigo, no caso, na realidade, porque realmente eu saí de um lugar para ir para outro e eu sei que esse lugar aqui em São Paulo é a terra da provisão, é a terra que o Senhor me chamou. E Ele já está me chamando para ir para outro lugar. Essa é a alegria de viver com Deus, porque Ele está sempre nos chamando para sair do comodismo, para sair dos lugares confortáveis, para alcançar outros lugares. Então, já vamos começar, e porque eu estava com tanta expectativa com relação a Abraão. Porque, como eu falei, Abraão, ele consegue, através da história dele, para mim, bom dia, bom dia. Abraão, para mim, ele consegue, é o personagem que eu consigo, dentro do entendimento e do conhecimento que eu tenho do que é o personal branding, porque personal branding é um processo, personal branding não é marca pessoal. O que nós estamos falando aqui nesses estudos, nós estamos falando sobre marca pessoal, não estamos falando sobre personal branding. Mas não tem como falar de marca pessoal sem falar sobre personal brand, porque eles estão interligados. Personal brand é o processo que você faz para que você possa, sempre estou falando isso, é o processo que você faz para que você possa ter uma visão ampla, para só então você definir as suas estratégias, o seu posicionamento, daquilo que você quer deixar como legado da sua marca pessoal. Independente da sua profissão, independente do seu chamado, eu sempre tenho bom dia, bom dia. Saudade de você, Adriana. Porque marca pessoal tem muito a ver com aquilo que nós queremos deixar. E Abraão, quando nós vamos ler a história de Abraão, que está em Gênesis 12, já está muito claro sobre isso. E eu já quero começar lendo um pouquinho aqui para a gente iniciar. Está em Gênesis 12, que diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Então, quando a gente lê aqui o chamado de Deus para com Abraão, ele já faz uma promessa. E da mesma forma, nós como marca pessoal, para o mercado, nós também estamos fazendo uma promessa. Marca pessoal está ligado com uma promessa e é essa promessa que vai nos distinguir e nos diferenciar dos nossos concorrentes, tá? Então, independente do que você está fazendo, se você daquilo que você está atuando no mercado,
a sua promessa é que vai distinguir e que vai te diferenciar. E aqui, vamos voltar para dentro do contexto, porque tem que começar com você. Você primeiro precisa entender qual o teu propósito, qual a tua identidade, qual a tua missão, qual a visão que você tem dentro do teu negócio ou dentro de você como pessoa, né, como profissional, para que você possa se diferenciar. E Abraão aqui, ele recebeu uma promessa de Deus de sair de um lugar para ir para um outro lugar, e Deus fez uma promessa de fazer o nome dele grande. E nós sabemos pelo contexto de todas as histórias bíblicas que esse é o desejo de Deus, de fazer com que o meu nome e o seu nome, ele se torne grande. Então, tornar o teu nome grande, tornar o teu nome conhecido, que no caso aqui o que significa, o significado da palavra engrandecer, tem a ver com crescer, tem a ver com fazer o teu nome grande. Então, fazer o teu nome grande, fazer o teu nome conhecido, tem tudo a ver com marca pessoal. Então, o meu propósito aqui é exatamente levar esse entendimento dentro do contexto da palavra de Deus, porque se eu ficar falando de personagem, de pessoas, no caso, a gente pode até entender. Como o meu público é cristão, eu acho que fica mais fácil a gente fazer essa associação, porque você pode ir lá, não tem como você, por exemplo, agora nós tivemos as Olimpíadas, não tem como você conhecer a fundo a história de cada uma daquelas pessoas hoje muitas que apareceram hoje, você conhecer intimamente, ou até a história desses atletas. Mas aqui pela palavra de Deus, você pode ir lá, né? Como eu estou dando a passagem, você pode ir lá, além de conhecer um pouquinho mais de Deus, você também vai poder investigar e conhecer aquilo que aquela marca pessoal ela se propõe. Então, com relação a Abraão, eu acho extremamente importante a história dela, não só porque está associada também ao meu contexto de vida, da minha realidade, mas principalmente porque eu tenho percebido que todos nós temos um desejo, né? Temos um desejo por significância e por... Bom dia, Bruno. Todos nós temos um desejo de significância, de propósito, de sucesso e de realização. Então, é exatamente por isso, porque eu entendi isso muito cedo, que a minha jornada foi exatamente essa busca. E hoje eu me tornei uma especialista em personal branding, que a minha missão, eu até coloquei aqui, né? Minha missão é capacitar as pessoas para cumprir o seu propósito e se tornar aquilo que Deus as chamou para fazer. Isso porque eu entendo que todos nós temos um chamado e fomos criados para realizar algo. E isso faz tanto sentido que mesmo que a pessoa não entenda isso, ou mesmo que ela não conheça a palavra de Deus, onde nós, quando conhecemos, entendemos que Deus ele nos criou para um propósito específico, para realizar algo, mesmo que elas não compreendam isso, hoje você pode observar que o mundo está em busca, as pessoas estão em busca de significado e de propósito. Até as empresas também, as empresas que estão sendo mais valorizadas são as empresas que estão conseguindo transmitir o seu propósito, que estão sendo conduzidas, né, tudo aquilo que estão realizando através de um propósito. As empresas elas têm que deixar claro qual é o seu propósito exatamente para que os consumidores ou o próprio mercado possa identificar qual é a diferenciação de uma empresa ou dela para com outra. E aí, como eu falei, é muito importante a gente entender que essa questão de significado e propósito, ela só pode ser encontrado quando você
encontra, né, o significado está muito associado à identidade. Então, como o significado está associado à identidade, isso tem a ver com que eu tenho que saber quem eu sou. E muitas vezes, muitas pessoas, muitos profissionais, elas não têm clareza da sua identidade. E dentro de um processo de personal branding e até dentro de um processo de coaching também, ele também te ajuda, um psicólogo também, ele pode te ajudar nessa jornada. Hoje, como eu já falei, existem vários meios de você buscar isso. Mas dentro de um processo de personal branding, o primeiro pilar é a parte da descoberta que está ligado com identidade e com propósito. Porque se você não souber quem você é, olha só, identidade tem a ver com quem eu sou, com quem você é. E o segundo pilar tem a ver com propósito, é aquilo que eu fui chamada para fazer, ou aquilo que eu me proponho a fazer no mercado. Então, você tem que deixar claro isso para o teu mercado, porque você está ali. Por que você está naquela posição? Por que você faz o que você faz? Qual é o teu diferencial? Então, essa responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que deixar claro para o nosso mercado quem nós somos e por que estamos ali. Então, existem N profissionais que trabalham como personal branding, inclusive eu me formei com vários. Tá aqui a Ali, seja bem-vinda. Ela é uma profissional também de personal branding, só que ela atua dentro de um outro nicho, que é diferente do meu. E aí, o que acontece? Então, somos nós que precisamos deixar claro isso para o nosso cliente, para que ele possa nos escolher, ok? Então, nós já falamos sobre Abel, os heróis da fé, nós já falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, dessa vez eu anotei para eu não esquecer, falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé e falamos sobre Abraão. Eu quero fazer um pequeno resumo aqui, dentro do contexto de marca, daquilo que nós aprendemos com relação às características de cada um dos personagens que nós já estudamos. Por exemplo, quando você vai ver lá em Hebreus 11, diz assim que Abel ofereceu um sacrifício. E nós estudamos e nós entendemos que realmente Abel, ele ofereceu um sacrifício a Deus, da mesma maneira que o seu irmão Caim também ofereceu um sacrifício para Deus. Então, olha só, qual é a característica que é muito forte aqui, resumindo, sobre Abel? Abel ofereceu. Abel, ele se sacrificou, ele doou, ele prestou serviço, isso eu comentei. Então, é muito importante que você também possa identificar qual é o diferencial que você quer deixar claro para o teu mercado. Então, faz de conta que a Abel é uma empresa, tá? E aí, o propósito da empresa dele, né? Eu tenho um negócio, né? Ele tem um negócio, na verdade, e o Abel, para mim, ele significa um prestador de serviço. Então, o prestador de serviço, ele oferece algo para as pessoas, para o mercado. Então, aqui eu associei Abel, tá? Porque as empresas são feitas de negócios, são feitas de pessoas. Nós falamos com pessoas, negociamos com pessoas, compramos de pessoas. Então, por isso que é muitíssimo importante a gente entender de pessoas. Então, quando eu associei aqui Abel, se você tem um negócio, se você é um prestador de serviço, por exemplo, eu sou uma prestadora de serviço. Eu tenho que observar muito as características de Abel para eu associar isso naquilo que eu vou entregar.
Porque como marcas pessoais, nós temos algo para entregar para o mundo. Lembra que eu falei de significado e propósito? Lembra que eu falei que todos nós temos esse desejo de entregar algo? Só que o que acontece? Por não saber qual o teu propósito, você não ter clareza disso, você não consegue expressar. E aí, muitas vezes eu tenho identificado, por isso eu faço o que eu faço, como eu falei no começo, eu tenho identificado que muitas vezes as pessoas estão fazendo o que gostam, mas elas não encontram significado. Estão em uma profissão, mas não estão encontrando satisfação e não estão encontrando a realização. E é exatamente por isso que isso precisa ser investigado. Porque não é só o fato de você estar fazendo algo, não é só o fato de você ter uma profissão. Hoje também nós podemos ver muitos profissionais fazendo transição de carreira. E quando você vai estudar, quando você vai analisar ou conversar com profissionais que fazem essa transição de carreira, que não é o meu caso, eu não trabalho fazendo transição de carreira, isso é um coach de carreira. Muitas vezes esse profissional ele é bem sucedido, ele está numa posição de destaque, mas ele sente um vazio. E aí ele tem um desejo de encontrar o seu propósito. Então, como eu falei, isso faz parte, está intrínseco no ser humano, porque nós nascemos para realizar algo. Enquanto esse algo não é realizado, você se sente insatisfeito, você se sente infeliz. Então, por isso que eu gosto de estudar, fui me aprofundar nessa questão de propósito. Então, todo o processo que eu faço, eu vou exatamente investigar isso para que eu possa, junto com o profissional, né, junto com o coach ou com o cliente, a gente ter uma visão panorâmica daquilo que ele deseja realizar. Então, Abel aqui no caso, como eu falei, ele tem muito a ver com o prestador de serviço, porque ele ofereceu um sacrifício. Então, se você está no mercado como um prestador de serviço, você vai estar sempre procurando deixar claro para o teu mercado aquilo que você faz, aquilo que você oferece, tá? E aí o segundo foi Enoque. Enoque, a Bíblia diz que ele foi transladado. Nós conhecemos essa história. Quem não assistiu, vai ouvir, está disponível tanto no meu canal do YouTube, eu também coloquei lá, como aqui também no Instagram. Enoque, ele foi transladado, ele andou com Deus, aí tem toda a história, e ele foi transladado. Qual o significado de ser transladado? Foi transferido, ele saiu de um lugar para outro. Então, quando nós associamos isso com marca pessoal, muitas vezes, quando nós começamos a ter uma noção ou a identificar o nosso propósito, nós vamos ter que ser transladados, sair às vezes até de uma área, às vezes até de uma empresa, ou mesmo até, bom dia, Kelly, ou mesmo até de uma posição, de um cargo, para que esse significado e essa importância ela possa florescer e realmente você venha sentir alegria em fazer o que você está fazendo. Então, Enoque, ele está muito relacionado a essa marca pessoal, né? Então, se você busca esse propósito, se você está em busca desse propósito, vai lá, estuda um pouquinho a vida de Enoque, tá? Viu, gente, como é interessante você começar a ver como a Bíblia você consegue ver os sinais, o brand, as marcas e o que isso tem a ver associando a nós. Vou parar de falar. Tá ficando claro? Eu já vi que a Nalda aí deu umas palminhas, mas tá ficando claro? Eu tô até falando rápido, vou diminuir o meu ritmo, mas é porque eu não quero que passe de 50 minutos, tá, gente? Desculpa. Mas vamos lá, tá ficando claro para vocês esse paralelo que eu fiz com Abel, né? Com Enoque e agora Noé. Qual é a característica marcante, qual é a marca que Noé deixou? Noé, quando você vai ver em Hebreus 11, né?
Hebreus 11 fala assim de Noé: ele foi divinamente instruído para construir algo para Deus. Ou seja, o que nós podemos aprender com a marca pessoal de Noé? A marca que ele deixou foi que ele foi divinamente instruído. E aí eu quero voltar para você e te perguntar: o que você está sendo, Deus está te incentivando, te trazendo esse desejo para você construir? Às vezes pode ser algo que você nunca fez. E com Deus, o que eu acho interessante é que Deus, ele, como eu falei no começo, ele parece que o seu prazer é exatamente nos levar para o crescimento. E esse crescimento tem muito a ver com você sair do lugar confortável, você sair da mesmice, você fazer e realizar algo que você nunca fez. E Noé, ele foi divinamente instruído. Então, o que aconteceu com a vida de Noé quando nós associamos aqui com relação a personal brand e marca pessoal? Ele teve que fazer todo um planejamento. E o personal branding, como eu falei, não é marca pessoal. Marca pessoal é uma coisa. Então, personal brand é o processo que você tem que fazer para que você possa construir, para que você possa realizar algo. E também se posicionar. Isso vai te levar a um posicionamento mais claro, a estratégias mais claras, entendeu? Então, assim, Noé, quem não assistiu, quando eu falei sobre Noé, nós falamos muito sobre essa questão de construir, sobre essa questão de planejamento, sobre essa questão de provisão, né? Porque Deus, ele providenciou. Então, se nós queremos realmente nos diferenciar no mercado, nós temos que entender essa questão de planejar. Não é simplesmente você sair publicando nas suas redes sociais ou simplesmente você fazendo seus stories do que você está fazendo, do que você está comendo, para onde você está indo. Tem que fazer sentido, porque se nós queremos deixar a marca, se nós queremos deixar uma marca que o nosso cliente nos enxergue como diferente, não é pelo prato que você está comendo. Óbvio que isso vai o quê? Isso vai te levar a uma afinidade, ele conhecer um pouco mais da sua intimidade, mas isso não vai trazer clareza para ele para definir se ele vai comprar de você ou não. Eu tenho uma briga constante de que se eu sou uma pessoa reservada, nem sempre eu preciso estar expondo a minha vida. Outras pessoas que têm um perfil que é mais descontraído, que não tem problema com relação a isso, eu dou a maior força, eu incentivo, mas eu não posso ir contra aquilo que eu sou. Então, quero deixar isso muito claro para você, porque marca pessoal, né, tem a ver com autenticidade. Então, eu não posso fazer um papel de alguém que eu não sou. Eu não posso ser aqui nas redes sociais alguém que eu não sou. Então, eu tenho que transmitir, eu tenho que deixar claro que eu sou uma pessoa mais reservada, que eu não sou uma pessoa muito de balada, que eu sou uma pessoa mais familiar. Você pode ver que, se você for olhar no meu Instagram, não tem nem muita coisa da minha vida pessoal, porque eu sou assim, ok? Então, eu quero perguntar para você, o que você está sendo instruído, o que está florescendo dentro de você para você construir, para você realizar algo? Não despreza isso, porque isso é muito importante na hora de você identificar, na hora de você ter mais clareza do teu propósito. E aí nós chegamos em Abraão, que é o quarto personagem. Abraão, ele obedeceu. Então, uma característica marcante da marca pessoal de Abraão é a obediência. Que ele obedeceu quando ele foi chamado para seguir uma visão. E aí, como em todos os personagens, eu vou ler aqui os atributos da marca pessoal de Abraão, porque esse é o nosso objetivo.
Então, conhecendo a história de Abraão, nós começamos a identificar que Abraão, ele foi um visionário. Ele foi um visionário. Então, assim, será que você não é um visionário? Eu me considero uma visionária. Então, alguém visionário é aquele que acredita em uma visão. E quando você tem um perfil, né, quando você está linkado com essa questão de ser um visionário, você está carregando uma visão. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ao mesmo tempo, essa questão de ser um visionário, você também precisa desenvolver a sua liderança. Porque se você é um visionário, você não vai fazer nada sozinho, você não consegue transmitir uma visão, né, carregar uma visão, realizar uma visão, se você não tiver alguém para ir com você. E aqui no caso de Abraão, eu não vou ler, tá? Até para eu conseguir falar tudo que eu tenho desejo de falar, né? Tudo aquilo que está no meu coração. Abraão, nós sabemos que ele foi chamado por Deus para para ser pai de nações e para conquistar um lugar, que foi exatamente a terra prometida. Só que nós sabemos pela história de Abraão que isso só foi acontecer com Josué, não aconteceu com Abraão. Abraão, ele saiu do lugar de onde ele estava, ele obedeceu, tá? E ele chegou em Canaã, mas ele não conquistou. Quem começou esse processo de conquista foi a partir de Josué, porque aí, pela história, nós sabemos que Deus deu a herança para cada um das tribos. Então, olha só, isso tem muito a ver com empresas que são visionárias, empresas que existem há 20, 10, 20, a Johnson, por exemplo, é uma dessas, né? Então, você tem que ver se... Duas coisas você tem que ver. Se você tem um negócio e você é um visionário, eu tenho certeza que você... Bom dia, pastora Thalita. Se você é um visionário, você tem que entender que muitas vezes aquilo que você está tendo como visão de futuro, uma parte você vai realizar. A Bíblia nos lembra disso em toda a sua história. Exatamente, exatamente. Então, eu sempre estou querendo fazer o paralelo de você, pessoa, e você, negócio. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que a maioria do meu público aqui, né, dos meus seguidores, são empreendedores. Então, o empreendedor, mesmo que ele seja um empreendedor individual, ele tem uma visão, ele tem um propósito, ele tem um desejo. E quando você tem um negócio, muitas vezes, dependendo do tamanho do negócio, claro, muitas vezes você vai transmitir essa visão para o teu negócio e você vai precisar transmitir isso para os teus funcionários, para as pessoas que vão implantar, para as pessoas que vão estar na comissão da frente, como os teus vendedores, por exemplo, entendeu? Então, isso dentro do contexto empresarial é chamado cultura. Então, a visão, a visão é sua, mas quando está dentro de uma empresa, ela é chamada de cultura. Então, e essa cultura, ela precisa ser implantada. É o DNA daquela organização. Só fazendo um paralelo, tá? Então, assim, Abraão, ele foi chamado, né? Ele foi um visionário, porque ele foi chamado para realizar algo que só foi acontecer nas gerações futuras. Por exemplo, eu sou mãe, eu acredito que aqui também tem pais e mães. Você também é um visionário, porque você precisa, né? Você tem que deixar um legado para os seus filhos. Você tem que deixar, você acaba deixando mesmo, e nós recebemos como filhos também toda a herança, as crenças, a cultura dos nossos pais. Então nós também, né, como pessoas, nós também deixamos um legado, deixamos uma cultura, temos uma cultura. Tá ficando claro isso
Tá ficando claro isso para você? Então, olha só, aí com relação, voltando agora também para Abraão, né, associando com você, o que você precisa obedecer dentro dessa visão que Deus tem te chamado, ou dentro dessa visão que você tá projetando? Oi, Cá, bom dia, mulher dos cílios. Olha aqui os meus cílios aqui da Maria, da Karina. O que você precisa? O que você precisa realizar? Qual a visão que você tem do seu negócio? O que você quer realizar? Isso precisa ter claro, isso tem que ficar muito claro para que você possa construir. Porque não tem como você construir algo se você não tiver uma visão, se você não projetar, se você não imaginar. E eu gosto de Abraão, como eu falei, porque assim, Deus apenas não chamou Abraão para realizar uma visão. Ele trouxe essa visão para ele. Do mesmo jeito que ele fez com Noé, ele fez também com Abraão. Então, eu falo que para nós cristãos é muito mais fácil a gente cumprir o propósito quando a gente começa a ter intimidade com Deus, porque Deus, ele é o primeiro a querer transmitir para você o que ele tem para você, o que ele quer que você realize. Então, eu acho isso muito mais fácil. Ah, Cris, como que eu consigo isso? Pelas palavras proféticas. As palavras proféticas, elas são muito importantes para você começar a construir esse quebra-cabeça. É assim que eu tenho feito. Lembra que na minha chamadinha de ontem eu falei que eu ia falar sobre como você transmitir, né, ou transferir a visão de Deus daquilo que Ele te chamou para realizar? É exatamente isso. Então, você vai construindo uma informação aqui, com outra aqui, e as coisas vão começando a fazer sentido. Deus, quando ele falou para Abraão o que ele tinha para ele, que está em Gênesis 15, se você quiser ler, depois você lê, quando Deus ele chama Abraão e fala assim, Abraão, sai para fora. O que significa esse sair para fora? Se você é um visionário, se você está carregando uma visão, muitas vezes não, você vai precisar olhar de cima. Porque se você não olhar de cima, você vai começar a enxergar somente as dificuldades. E o que isso tem a ver com personal branding? Quando você faz um processo de personal branding, você levanta todas essas informações, tá? O pilar da identidade, da descoberta, e você vai construindo isso, e no final você tem uma visão ampla daquilo que você, de como você vai definir, né? Como nós vamos definir as ações e as suas estratégias. Então, no final do processo, você tem uma clareza, aí sim você consegue saber as ações que você vai precisar fazer, saber qual é o teu posicionamento, saber qual vai ser a tua voz, como que você vai se comunicar, enfim. Tudo isso vai ficar mais claro para você. Aí sim, ó, é gestão. E eu e você, se nós somos uma marca, nós precisamos ser o gestor dessa marca. Ninguém tem a responsabilidade de ser gestor por mim. Eu que tenho que ser gestora da minha vida, gestora da minha marca, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero conquistar e o que eu quero alcançar. Então, é você que tem que fazer essa gestão. Para você fazer essa gestão, você vai precisar ter uma visão ampla daquilo que quem você é e do que você quer realizar, tá bom? Então, linkando isso, quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, sai para fora, vem aqui. E aí ele pega, Senhor, mas como que eu vou conseguir? O que que eu vou herdar? O que que eu vou conquistar? E essa mesma ansiedade de Abraão muitas vezes está em mim e em você. Abraão, ele sabia que ele tinha uma promessa, mas ele não sabia como, ele não sabia o que ele ia receber, porque todos nós queremos realizar. Lembra que eu falei de significado, propósito e sucesso?
Todos nós queremos realizar algo e queremos ser bem-sucedido. Afinal de contas, não faz nenhum sentido você estar fazendo algo se você não for ter sucesso naquilo que você está fazendo. Aí você começa a desanimar. Então, o sucesso, bom dia, o sucesso ele é o resultado daquilo que você está realizando. Então, Abraão ali ele estava meio desanimado. E muitas vezes nós vamos ficar desanimados se nós não tivermos essa clareza daquilo que nós vamos conquistar. E aí o que Deus fez? Falou assim, vem cá, Abraão, vem aqui, sai para fora. Olha as estrelas. Então assim, lembra que quando você conhece a história, você sabe que Abraão, aqui no começo quando eu falei, ele foi chamado para ser, Deus prometeu para ele que ele seria pai de nações. E Abraão, ele não tinha filho, né? Abraão não tinha filho e Deus prometeu para ele um filho. Só que não era apenas um filho, era muito mais. Bom dia, Nelma. Então, assim, às vezes nós estamos com a nossa visão limitada e Deus tem algo muito maior para ele. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha um desejo de ter um filho, mas Deus o chamou para fora para realizar aquilo que ele tinha sido chamado para realizar aqui na terra. Ele chamou Abraão para ser pai de nações e não apenas para ser um herdeiro. Então fique atento porque muitas vezes você tem um negócio e você está ali naquele negócio e se você estiver ligado na visão, se você tiver essa visão panorâmica daquilo que você quer realizar, e do teu propósito, muitas vezes você está aqui e aí você vai ampliar o teu espaço para cá e para cá também. Isso vai crescendo, entendeu? Então foi o que aconteceu com Abraão. Quando Deus chamou ele para fora, Abraão começou a ter uma visão muito maior daquilo que ele ia conquistar e daquilo que ele ia realizar. E o que aconteceu? Quando Deus faz isso com ele, ele faz assim, Abraão, olha para as estrelas. Será que você consegue contar as estrelas? Olha para a areia do mar. Então, eu não quero nem puxar muito para isso, mas assim, hoje nós sabemos que a visão, ela nos ajuda a trazer essa clareza, né? Então, mente, entendimento, tem a ver com o comportamento e as ações que você precisa ter para realizar aquilo que você deseja. Então, eu amo essa passagem exatamente por isso, porque assim, Abraão não tinha nem noção do que era pai de nações, né? Não sei nem se ele sabia o que era nações, posso até dizer assim. Então, assim, quando ele olhou, eu fico imaginando, quando ele olhou para o céu, que ele viu aquela imensidão de estrelas, ele imaginou assim, meu Deus, olha quantos filhos eu vou ter, e eu não tenho nenhum. Então, a visão panorâmica do teu propósito, daquilo que você tem como legado, quer deixar como legado, ela é muito importante porque ela vai te dar um norte. E isso tem a ver o quê? Com missão, que é o que eu vou falar no final, tá? Então, eu amo essa passagem exatamente por isso. Vai lá, lê, busca, pede orientação ao Espírito Santo para que Deus ele venha revelar para você qual a visão que ele tem, porque a visão de Deus é muito maior. Lembra que Deus ele fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É ele que sabe os pensamentos. Então não tem ninguém melhor do que Deus para nos orientar, para trazer clareza para essa visão, tanto para nós como para o nosso negócio. Porque se o negócio é nosso, como eu falei, né? Se nós somos o empreendedor, nós também precisamos ter essa clareza, tá bom? Então, olha só, aí voltando agora para as características e os atributos da marca pessoal de Abraão, né? Que eu sempre estou colocando isso de cada personagem. Abraão, ele tinha um perfil que é visionário. Então, se você tem um perfil visionário, por isso que eu puxei para Abraão, né? Geralmente quem tem esse perfil visionário é um empreendedor. O empreendedor está na veia esse ser visionário. E o que é ser visionário? É aquele que acredita, naquilo que ele vê, né? E
e acredita em uma visão. Ele acredita em uma visão. Quais são os valores e os comportamentos da marca pessoal de Abraão? É bem claro isso. Ele foi o quê? Obediente e corajoso. Obediente porque ele obedeceu aquilo que Deus o chamou para fazer, né, para realizar. E se você é um visionário, se você tem um negócio, muitas vezes não, você vai precisar ser obediente àquilo que está no teu coração, aquilo que está dentro de você. Porque enquanto você não obedecer, o que vai acontecer? De novo, aquela questão de significância vai ficar defasada e você vai se sentir insatisfeito. Então, é necessário você obedecer. Bom dia. É necessário você obedecer, acreditar naquilo que está dentro de você. E aí você vai ter que ser como Josué, vai ter que ser forte e corajoso, que é o que foi também, que é um atributo da marca pessoal de Abraão. Ele foi corajoso. Cris, por que ele foi corajoso? Porque ele teve a coragem de sair de Harã para ir para Canaã. E todos nós sabemos, eu principalmente, por que eu digo eu principalmente? Porque eu já passei por essa experiência de sair de um lugar para ir para outro lugar. Eu tive a experiência, eu consigo imaginar o que aconteceu com Abraão, porque eu tive essa experiência de sair da casa do meu pai, do lugar onde eu estava, para ir para outro lugar que era para onde Deus estava me chamando, que é exatamente aqui. Então, dentro do contexto de você como empreendedor, você também vai ter que ter coragem e você vai ter que obedecer aquilo que está dentro de você. E não vai ser confortável não, hein? Mas se você for um visionário, se você acreditar na visão, pode ter certeza que você vai ser bem-sucedido. Os atributos da marca pessoal de Abraão. Ele era criativo, né? Porque ele tinha que ser criativo, ele morava em tendas, né? Então ele tinha que se adaptar aos lugares, porque ele saiu como peregrino, lembra disso? Ele saiu como peregrino, então ele tinha que ser criativo. Então, se você é uma marca pessoal que você identifica que o teu atributo é ser um visionário, você vai ter que ser uma pessoa criativa. Se não for, você vai ter que desenvolver esses atributos, tá? É por isso, aí eu volto de novo para o personal brand, quando você começa a enxergar, lá na frente você vai ver as coisas que você precisa fazer, que não é somente fazer publicações no Instagram, ok, gente? Você também, para você conquistar, você vai precisar muitas vezes sair do teu lugar confortável, como por exemplo, eu tive que sair do meu lugar confortável. Eu não me sinto muito confortável em estar falando em público, por ser uma personalidade, né, por ter um perfil mais reservado. Então, eu também tive que sair desse lugar confortável. Então, eu quero te perguntar, que habilidade você vai ter que desenvolver para alcançar a visão que você tem, para conquistar, para chegar no lugar que você quer chegar, ok? Isso é bom observar também. Então, os atributos da marca de Abraão foram criatividade, inovação e idealista. Porque o empreendedor, ele realmente tem que ser criativo, ele tem que ser um inovador, né? Então, quando nós linkamos isso com marca pessoal, nós precisamos fazer a diferença, porque se eu for fazer o que todo mundo está fazendo, como que o meu público vai me identificar como alguém diferente? Não é a questão do ser, é a questão daquilo que você faz. Entende que você tem que linkar as duas coisas? E essa inovação, muitas vezes você vai precisar de coragem, você vai precisar de fé, você vai precisar acreditar. Então, a inovação é um pré-requisito se você é um empreendedor. Se você quer fazer, se você quer ser diferente no mercado, tá? Vamos levar aqui um exemplo de um produto, por exemplo. Isso aqui é uma caneta. Isso aqui é uma caneta. Se eu quero chamar a atenção do meu público, caneta é caneta, caneta escreve. Se eu quero chamar a atenção do meu público, né, do meu comprador, no caso, eu preciso fazer algo diferente, ou a cor,
ou com fragrância, eu não sei, você entendeu? Então tem que ser algo inovador. Bom dia, Yara. Você tem que fazer algo inovador, que é para chamar a atenção. Mas lembrando que apenas chamar a atenção não é suficiente, porque você pode até chamar a atenção do teu cliente. Você pode até chamar a atenção dentro do teu Instagram, você pode até ter zilhões de seguidores. Mas se esses seguidores, para eles não tiver claro aquilo que você faz de diferente, além de escrever, ele vai acabar escolhendo outra pessoa. Então, essa caneta é igual a essa. A diferença está o quê? Na cor. Então, são as diferenciações que vão me fazer eu decidir como consumidor se eu vou comprar vermelha ou se eu vou comprar azul. Ou se eu vou comprar da marca X ou da marca Y. Então, assim, quando você entende esse processo, né? Por que eu amo o personal brand? Porque ele te leva para você olhar. Eu já falei isso. Dentro e fora. Fora e dentro. Por que fora? Porque eu tenho que ver como o meu cliente vê. Mas eu também tenho que ver o que está dentro para eu transmitir. Eu sou responsável para transferir isso para o mercado. Ok? Eu já falei isso também nas outras lives, tá? Qual é a força da marca pessoal? Você precisa descobrir qual é a força da tua marca pessoal. A força no caso de Abraão, né? Ele era um visionário, né? Que é o perfil. E a força dele era um empreendedor, né? Ele foi um empreendedor e solucionador de problemas. Então, se você é um visionário, vamos levar para o contexto atual de hoje. Se você é um empreendedor visionário, você é um solucionador de problemas. Porque se nós temos um negócio, qual é o nosso objetivo? É trazer soluções para o nosso cliente. E aí aqui quando a gente observa Abraão ele solucionou um problema. Que problema, Cris, que Abraão solucionou? Quando você vai ver a história, Abraão, o pai de Abraão, em Gênesis 11, até aqui para vocês depois olharem, tá? Em Gênesis 11:31, o pai de Abraão, Tera, ele começou esse trajeto. Ele saiu de Ur e parou em Harã. Ele não deu continuidade. A Bíblia não fala por que ele parou, por que ele não foi até Canaã. Porque em Gênesis 31 diz que ele saiu para ir para Canaã. E aí eu quero levar um ponto aqui também, que muitas vezes nós podemos, as pessoas elas não conseguem realizar aquilo porque elas param no meio do caminho. Provavelmente o pai de Abraão, Tera, ele teve as dificuldades e ali ele parou e não continuou. Então você tem que ser perseverante, você tem que ser resiliente, você tem que ser corajoso, você tem que ter fé. Sabe, são tantas coisas que são necessárias para você realizar algo que quando a gente analisa, quando a gente tem essa visão panorâmica, a gente começa, você vai fazer um planejamento das prioridades, daquilo que você vai precisar fazer em uma sequência para realizar, porque a nossa vida é isso. Eu sempre falo para minha filha que não é apertar o botãozinho, tá? E tum, já tá ali. Eu tô com fome, vou apertar no botão e tá pronto. Na vida não é assim, nós temos que construir, nós temos que passar pelo processo. Então, assim, não tenha medo do processo, não tenha medo de testar, não tenha medo de arriscar. Eu tenho vindo em uma jornada que eu, como administradora, não vou me prolongar aqui, mas eu fui testando, identificando, analisando, observando. Cara, tem a ver comigo? Não tem, eu não quero isso. Isso tem a ver com os meus valores, isso não. Então, assim, não tenha medo. É uma questão de você querer ser egoísta. Não se importe com o que os outros estão dizendo. Não se importe, já mudou, já passou para cá. Eu ouvi isso. Tá? Mas assim, eu não posso deixar que as pessoas vivam a minha vida. A vida é minha. E eu sei o que eu quero realizar algo. Então não tenha medo, sabe? E só aprenda uma coisa: tudo que você fizer,
Se você for intenso com isso, eu posso te garantir que você vai aprender algo com aquilo que você passou, né? Com aquilo que você aprendeu, e quando chegar lá na frente vai fazer todo significado. Caramba, nossa, eu me lembro que quando eu fiz aquilo foi assim, assim, entendeu? Então nada é em vão, nada é em vão. A nossa vida não é um fast food, tá? Não é de imediato, é uma construção. E eu vejo que tem muita gente que, às vezes, quando me procura, tá ansioso, tá angustiado. Mas por quê? Porque tá ali com aquela visão limitada, tá? Aí a força. Sim, aí eu já falei então sobre essa questão de Abraão. Então, Abraão, ele foi um solucionador de problema dentro da questão dele, tá? Daquela questão da família dele, da realização, ok? Então, e a missão de Abraão? A missão de Abraão foi liderar e transmitir uma visão. Ou seja, se ele recebeu uma visão, se ele tinha um propósito, Abraão precisava transmitir isso, né? Ele precisava ser um líder para transmitir isso para as gerações futuras. Porque, como eu falei, conquistar Canaã não foi com Abraão, foram os descendentes dele que conquistaram, até que quando você vai ler a história dele, Deus ele fala para ele, eu darei aos teus descendentes, tá? Então ele teve que carregar essa visão. E muitas vezes você carregar uma visão, você precisa de fé. É por isso que Abraão, qual é a marca de Abraão? Ele foi conhecido como o quê? Como o herói da fé. Ele foi conhecido como o herói da fé, porque Abraão ele teve que carregar essa visão. Então, se você já tem essa visão clara, você precisa ter fé, você precisa desenvolver a fé suficiente para você chegar até o final, ok? E depois vem propósito. Qual foi o propósito de Abraão? O propósito de Abraão foi se tornar, tá? Se tornar pai de nações, né? Primeiro pai de um filho, para depois se tornar pai de nações. E realmente Deus chamou Abraão para se tornar pai de nações. E ele se tornou. E também o propósito dele também foi tomar posse da terra prometida. Aí eu quero deixar claro aqui que posse aqui, quando Abraão ele sai, logo em Gênesis 11, você vê que ele chega até Canaã, né? Mas ele não tomou posse, ele começou a peregrinar, né? Naquela região, na região lá de Canaã, e aí Deus falou para ele, eu te darei aos teus descendentes essa terra, ok? Então, o propósito, você precisa ter também essa clareza. E para finalizar, agora para fechar, toda marca pessoal precisa ter clareza desses 4 pilares, que é o quê? A sua identidade, a sua missão, a sua visão e o seu propósito. Eu quero que você anote isso, tá? Qual é a sua identidade? A sua identidade tem a ver com quem eu sou, eu até anotei aqui, tá? Quem eu sou e por que eu estou aqui. No caso, Abraão, pai de nações. Missão. Qual a sua missão? Não adianta você saber só quem você precisa saber qual é a sua missão. No caso aqui o que é missão? Eu até escrevi aqui, eu vou até falar. O que é missão? Missão é o que você faz, o que você vai precisar fazer. E aí, quando você entende o que é missão, você vai ter que aprender a dizer nãos para muitas coisas. Então, se você é uma pessoa, né, que você tem dificuldade em dizer não, vai ver que essa sua dificuldade de dizer não é que está impedindo você de implantar essa visão, de seguir essa visão, de conquistar aquilo que você quer conquistar, tá bom? Então, a sua missão é o que você faz e o que você precisa fazer para cumprir, né, o seu propósito.
E aí o terceiro pilar é a sua visão. Qual a sua visão? Você precisa ter clareza de qual a visão do seu negócio, qual a sua visão como marca pessoal, o que você acredita que você nasceu para se tornar, para ser, o que você quer deixar. Lembra que eu falei qual é a minha missão? A minha missão é ajudar pessoas a encontrar o seu propósito, descobrir o seu propósito para se tornar, ó, como está tudo aqui, se tornar aquilo que Deus as chamou para fazer. Ah, Cris, mas eu não sou muito ligada assim a Deus. Não tem problema, mas o que você quer realizar então? Tá? Não tem problema. Eu atendo pessoas que não são cristãs e quando elas não são cristãs eu falo, tá, mas o que você quer? Se a pessoa não sabe, então nós vamos investigar, porque aí o processo é exatamente para ajudá-las ou ajudá-los a ter essa visão. Porque sem visão você não consegue projetar o teu futuro e você também não consegue seguir seguir um projeto, seguir o que você precisa fazer para que isso se cumpra, tá? E o quarto pilar é o seu propósito. Você precisa ter clareza do seu propósito. E o que é propósito, Cris? Propósito é a sua razão de existir. É a sua significância, sabe? É aquilo que no começo eu falei, é aquilo que estava dentro e que foi para fora. Aí sim vem a realização. Aí vem a satisfação. Aí vem a alegria. É por isso que as pessoas, quando elas encontram o seu propósito, elas têm alegria no que faz. Elas sentem satisfação no que faz, porque linkou, houve a convergência, entendeu? Então, esse tem que ser o nosso objetivo. E assim, existem dois tipos de propósito. O propósito de vida e o propósito naquilo que você vai realizar. Por exemplo, o meu propósito aqui com vocês é toda terça-feira, às 9 horas, fazer a live dos Heróis da Fé. Isso não é o propósito da minha vida, é um propósito para contribuir com o meu propósito, dentro daquilo que eu faço, entendeu? Então, todas as suas ações, tudo aquilo que você vai fazer, tem que conversar. Então, eu estou fazendo isso aqui porque faz sentido dentro da minha missão e do meu propósito, que é ajudar as pessoas, né, a conhecer o seu propósito. Então, aqui é um meio de estar fazendo isso, ok? Então, gente, para finalizar, eu sugiro que você leia Gênesis 12 e Hebreus 11, ok? Para que você possa ter mais clareza sobre essa questão da marca pessoal de Abraão, tá bom? Não esquece de responder isso, acho que eu vou até colocar isso lá no grupo, quem não está no grupo, ok? Quem não está no grupo, o link está lá tá aí na minha bio, você pode clicar que você vai cair lá. E eu tô colocando um resuminho. Quando eu não coloco lá, eu coloco no meu Instagram, tá bom? Eu tô até devendo a vocês o de Noé, mas é porque como eu viajei, eu acabei não colocando. Mas eu coloquei todo no Instagram. Se você for ver lá de Noé, tá um resumo dos atributos, das características de Noé, ok? Então, isso. Não. Gênesis, Pati, Gênesis 12 e Hebreus 11. A história de Abraão está em Gênesis 12 e Hebreus 11, que é o dos heróis da fé, que é a galeria dos heróis da fé, tá bom? Então, gente, quero agradecer a presença de cada um, agradecer também, eu sei que muitas pessoas acabam assistindo depois, desculpa se eu fui muito rápida, tá? Mas é porque é muita coisa para falar. Mas aí eu tô pensando depois em eu desenvolver uma mentoria com relação a isso, porque aí fica mais fácil para eu conseguir acompanhar, para a pessoa conseguir desenvolver, não uma mentoria, talvez um workshop, agora já que já é possível a gente
ter encontros, né? Mas aí eu sei que também tem muita gente que não está presencial, enfim. Eu estou planejando aí se de repente eu faço híbrido, de repente um workshop, ok? Mas aí eu vou colocando essas informações aí nas minhas redes sociais e também lá no grupo, no meu grupo VIP, ok? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus, meditem nisso, busquem a Deus, que Deus é o primeiro que tem o maior interesse em transmitir para você, para mim e para você, essa missão, essa visão, trazer clareza para o seu propósito, tá? Então, conte comigo naquilo que você precisar. Pode falar comigo pelo bom dia. Pode falar comigo pelo Instagram, ou então, se você está no grupo, pode me chamar no particular para tirar alguma dúvida, ok? Então, um beijo, um bom dia para vocês e fiquem com Deus.